Fala galera, beleza? Tô bem sumido aqui dos vídeos e podcasts, mas estamos voltando aí devagarzinho. Hoje eu tenho um convidado mega especial, que é o Rafael Spoladori, amigo meu aí já de longa data e de tecnologia até mais longa data que eu, e olha que eu já sou velhinho também. E é isso, se apresenta aí, Rafa, e bora pro papo, já pode puxar o primeiro assunto que a gente vai trocar ideia aqui hoje. Legal. É sempre uma satisfação estar aqui no Felipe. Acho que a última vez foi em 22 ou 23 e talvez tenha até sido aqui nesse site, né? Cara, eu trabalho com produto na internet, assim, desde 98, né? Então, site, aí depois aplicativo, software, tudo isso eu já trabalhei dentro da perspectiva de produto, né? Então, é algo que para mim é muito natural. Inclusive, era o que eu estava tentando lembrar, se não for nesse canal ou no da Quave, a gente conversou alguma outra vez sobre produto, assim, e foi uma conversa bem bacana. Mas hoje eu moro no litoral de São Paulo, né? E estamos aí, fazendo o que a gente sempre fez. Aí o papo que eu queria puxar, na verdade, assim, né? Eu passei um conteúdo meu que eu fiz para você, aí você comentou comigo que estava muito engraçado ou que você queria comentar alguma coisa. E aí eu acho que a gente pode começar por esse, né? E depois ir puxando outros aí. Acho que isso aqui é só um bate-papo mesmo, né? Beleza? Se der tempo, eu queria falar de dois assuntos, né? Então tem esse vídeo, que eu já vou falar o que que é. Teve aquelas rodinhas, eu nem sei qual é o formato, o nome daquele formato, não sei se é Fox, alguma coisa assim, mas eu acho que o Uhum. canal mais famoso é Canal em Foco, que eles fizeram com o Flávio Augusto, que é o cara aí que fundou a WhatsApp, acho que todo mundo deve saber um pouquinho da história, teve Orlando City e tudo mais. E aí era aquele roda, né? E era ele com acho que 30 trabalhadores ou 32 trabalhadores. E aí o tema era meio que bilionário e trabalhadores, e aí eles trouxe, ele mesmo que acho que trouxe as pautas, né, Rafa? E aí Uhum. em cima dessas pautas que ele trouxe, eles foram conversando. Então acho que esse é um assunto, e só já para falar qual eu gostaria que desse tempo da gente falar do outro, então vou tentar fazer, sei lá, duas partes de 20, que é a gente falar um pouco de ser você mesmo ou não ser você mesmo, Ah, no trampo, pô. como que é, eu acho que isso é um assunto bem legal, que não é diretamente relacionado, mas eu acho que aqui a gente pode ter a Uhum. liberdade poética de misturar dois assuntos. Mas vamos começar pelo bilionário. E aí eu queria Sim. primeiro que o Rafa fizesse alguma provocação aí para eu poder responder, se é que tem alguma provocação. Porque eu acho que eu vou estar aqui defendendo um pouco o lado do bilionário, mas não é bem esse meu papel, e até tem algumas coisas para falar também sobre ser bilionário ou não, e o que a gente ganha com isso, mas vou deixar o Rafa me provocar primeiro. O que você pensou, Rafa, em Não, provocar? o ponto é que, primeiro que tá tendo esses embates, né, que você falou, e esses embates, em algum grau, dependendo, se você observando do senso comum, quem é contra quem, né, em qual quantidade, às vezes você já pensa que tal foi melhor que o outro, né? Tinha um lá que era não era exatamente um gordofóbico, mas acabou sendo, né? Seria um cara que seria para defender por que você deve estar sempre fit contra pessoas ali. Então, assim, isso já parece um pouco errado, né? Então, dá até pro cara, hoje, ser sensato a ponto de não soar gordofóbico, mas esse cara não foi nem insensato. Ele simplesmente meteu que gordo é vagabundo mesmo, não tem vergonha na cara e esse tipo de coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Nesse caso do bilionário, primeiro que é um bilionário que a gente já conhece, né, no sentido que ele tem ali o seu lado coach, né, de cursos e ensinamentos e tal. É, e alguém que, para mim, da forma que ele fala, ele parecia já antes de estar nesse debate com essas pessoas, ele já parecia um pouco raso, né, do pouco que eu via dele. E até para quem não sabe, né, eu reagi a esse debate do bilionário e pude comentar. Então, algumas coisas aqui que não vou é, entrar em detalhes, né? Vocês podem ver lá no meu vídeo, às vezes o Felipe coloca ali depois na descrição do vídeo. Mas o que eu digo é o seguinte: muita coisa que eu aprendi na minha vida e que serve para mim, eu acho que poderia servir para outras pessoas. Uma é você ter uma abordagem crítica com as suas próprias ideias, entendeu? Quando você se convence muito fácil de alguma coisa,
Não que isso não seja verdade, mas você tem que ter um trabalho ali particular de tentar qualificar as suas convicções, né? E eu, dentro desse desejo, em algum momento da minha vida, eu aprendi sobre vieses cognitivos, que são meio que atalhos que o nosso cérebro toma e que a gente normalmente não percebe, né? E que fazem com que as coisas façam muito sentido para nós de forma intuitiva. Mas quando a gente, às vezes, vai ver de uma abordagem mais crítica, não estou nem falando científica, né? A gente vê que não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. Então, no caso de bilionários, geralmente são aquelas pessoas que saíram do nada e chegaram em algum lugar, né? A primeira coisa quem já nasceu rico dificilmente sai por aí dizendo que é rico ou se dizendo que é bilionário, né? Então, assim, a questão é o novo rico, que na geração da pessoa, ele sai de um lugar e vai para outro, né? E aí, essa pessoa, por exemplo, como um bilionário, ele só pode falar daquilo que ele fez para chegar a esse lugar. E dá a entender intuitivamente que bom, então eu tenho algum caminho que eu consigo ensinar os outros em qualquer circunstância, então o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. E esse é um dos viés cognitivos mais simples de você ser vítima, entendeu? Então, se ele fosse também um pouco melhor qualificado, talvez os argumentos dele até melhorassem, mas ele não estava um pouco preparado para argumentos melhores, né? Como a gente viu ali ao longo do debate. Eu vou comentar esse teu último ponto, depois eu volto em outros que eu achei interessante também. O primeiro que você falou, que eu acho que é a discussão entre sorte versus, tipo, é só fazer que dá certo, né? E aí tem a ver com olhar no retrovisor, que eu acho que você fala também no seu vídeo. Uhum. E é um viés cognitivo, que é sim um viés, só que eu acho que ele é bem fácil de explicar e de entender, né? Porque eu gosto muito de uma frase que fala, quando você olha para trás é muito fácil conectar os pontos, né? Fazendo analogia aquele desenho dos pontinhos. Eu mesmo, na minha vida, eu vejo muito isso, né? Então eu me considero uma pessoa, acho que bem-sucedida nos padrões normais da sociedade, e um monte de gente vai olhar para mim e falar, caramba, olha quantas decisões boas o Felipe tomou. Mas quando você vai realmente entender o detalhe dessas decisões que eu tomei, elas não foram boas e ruins na hora, era só o que eu queria fazer, ou porque eu sou meio maluco, por exemplo, eu pedi a exoneração de um concurso com 21 anos, concurso federal. E na época eu falei, cara, você é maluco, não faz o menor sentido. Eu falo, não, mas o Felipe sabia que ele ia ser um desenvolvedor bem-sucedido e que ia ganhar muito mais do que como se fosse doutor. Não, eu não sabia. Até porque se eu soubesse, a vida era muito fácil. Sim. E aí ou você fala, não, mas o Felipe tinha um pai rico que ia sustentar ele. Não, pelo contrário, meu pai falou, ó, se você for para Campinas, e foi o caminho que eu escolhi, eu não tenho dinheiro de te sustentar nada, eu não consigo te ajudar, porque meu pai realmente não tinha essa condição. Então, assim, você fala, pô, então o Felipe foi ousado. Cara, talvez eu fui inconsequente, sabe? Talvez eu fui burro, eu podia ter perdido o concurso, não virado um bom desenvolvedor, perdido meu mestrado porque eu foquei no mercado, em um ano eu estaria de volta morando com meu pai pedindo favor para, tipo, eu posso usar aquele quarto. Então, assim, é muito fácil a gente justificar olhando para trás, falando, nossa, você viu? Sou um gênio, né? Eu vi que era muito mais rentável ser programador e tal. Tipo, não foi isso, né? Foi mais uma decisão, assim, de paixão, de, cara, curto muito programar, tô me apaixonando por esse mundo, e eu gostava muito, queria dar aula, queria ser professor, mas, putz, será que tem? Então, assim, foi mais, acho que uma curiosidade do que, de fato, uma decisão super bem planejada. Então, acho que esse... E aí, mas, de novo, olhando para trás, se eu quiser contar uma história bonita, e aí que a gente entra muito nesse papo de coach, que eu acho que faz muito mal, é que como coach, se eu começar a falar da sorte, eu perco toda a minha credibilidade, porque o cara vai falar, tá bom, pra que eu vou ouvir esse mané que tá falando que deu sorte? Eu não sei se eu vou dar sorte, então eu vou ouvir o cara que tem uma fórmula. Só que talvez o cara que sabe que deu sorte, ele é a melhor pessoa para te ajudar e falar, cara, tenta, tipo, usar dessa sorte para tomar suas melhores decisões. Tenta, por exemplo, eu tomei as decisões talvez muito no feeling. Pô, será que eu poderia ter feito conta? Será que eu poderia ter analisado o mercado de trabalho? Talvez eu poderia ter tomado uma decisão melhor. Eu não fiz nada disso, tá? Foi simplesmente intuição de, cara, eu acho que aqui é um caminho mais legal pra minha vida. E podia ter dado puta merda. Só que agora, obviamente, se eu falar isso, fala, pô, velho, o cara não tinha nem certeza, mas eu não tinha certeza. E aí eu queria já falar de uma coisa que me incomodou no vídeo do Flávio, e que talvez eu também faço isso na vida, que eu gosto muito das palavras, e eu tento entender bem o significado delas, mas eu achei que ele usou muito isso para fugir das respostas de verdade. Então ele usou as palavras, que tem importância a palavra que você usa, mas ele sabia que tinha um gap ali
de nível de oratória e tudo mais, então ele usou isso a favor dele, e eu acho que ele não precisava ter usado isso. Ele podia, por exemplo, quando ele discute muito sobre felicidade versus contentamento, eu falo aqueles mesmos conceitos que ele, eu concordo com ele. Mas naquela discussão não era para discutir português. Aquela discussão era para falar, putz, eu usaria outra palavra, mas eu vou te responder com a palavra que você usou. Então eu achei, eu não sei se foi má fé ou se é só o jeito dele, porque eu mesmo estou falando que eu também faço isso muitas vezes, eu quero discutir o significado da palavra, mas eu acho que numa discussão que você sabe que tem interlocutores com nível diferente, de português e também de vivência de vida, eu acho que perdeu um pouco do propósito. Eu acho que teve várias pautas que ele trouxe e que não discutiu a pauta. Ele discutiu o jeito que ele quis falar a pauta. E aí não tinha valor nenhum para ninguém, né? Tipo, ninguém estava ali para ouvir sobre português. O que você achou disso? Porque eu vi que em alguns pontos você questionou isso também, né? Pô, velho, ele tá explicando a merda da palavra, tanto faz. Mas foi uma fuga sem entrar intencional ou foi só tipo, cara, eu sou assim, eu gosto de conceituar as palavras, vocês estão falando palavras que estão erradas. As palavras, se te incomodou também, esse malabarismo de palavras, em vez de responder, porque ali, pô, eu não queria saber disso. Né? Sim, cara, tem uma questão do formato, né? Eu acho que esse formato, ele tá sendo replicado de forma muito descriteriosa, então estão surgindo algumas circunstâncias meio desconfortáveis, né? Então, assim, esse tipo você chamou de discussão, talvez a gente pode chamar de debate, que tem uma dinâmica meio ali, daqueles jogos de domingo que passava na TV, né? O ponto é, se a gente, num debate, não tem espaço antes ou durante o debate para tratar a definição das palavras, isso dificulta bastante, entendeu? Isso você vê até em debates que tem rolado aí, onde tem regras e tal, realmente é uma dificuldade. Agora, eu acho que ali, o que acontece é o seguinte, quando você tem um discurso de coach. Primeiro, que o bom coach, ele não pode ser convencido do seu próprio discurso, né? Tô dizendo assim, você entende o que eu tô querendo dizer? Ele tem que preparar esse discurso para também atrair as pessoas, mas ele não pode ser apaixonado pelo seu discurso no sentido que para onde ele vai, ele só leva esse mesmo discurso com essas palavras mágicas. Algo que me intrigou nessa do bilionário é que deu a entender que o canal dele, que chama O Conselho, em parceria com esse outro canal, promoveu esse debate. Eu não sei de quem partiu a ideia, mas se foi dele, péssimo ele ir com essa questão. Então eu acho que, na verdade, as pessoas ali queriam mostrar que o problema não era, às vezes, tão simples, e ele trazia essas palavras de efeito, tipo felicidade, na verdade, contentamento e tal, né? Então, por exemplo, quando ele diz para a mulher que ele trocaria todo o patrimônio dele para ter a idade dela, ele com certeza pode fazer isso porque isso é impossível, né? Então ele fica falando isso como se fosse algo bom. Então, assim, essa questão de palavras é isso, assim, eu acho que tem mais a ver com o formato que não permite ali uma dinâmica de definir o que é uma coisa, o que é outra. Mas voltando então, só para comentar nisso, essa parte também me incomodou bastante. E eu já tinha ouvido falar isso várias vezes, tá? Eu segui o Flávio Augusto pelo menos por uns 3 anos, assim, todo dia, na época eu usava Instagram ainda. E eu gosto de bastante coisa que ele fala e odeio bastante coisa que ele fala. Mas essa parte, nesse contexto que ele usou, eu já vi ele usar isso em outro contexto. Ele falar assim, cara, eu daria tudo para voltar no tempo, legal. Agora, você dá isso como resposta para uma pessoa, de tipo, eu trocaria a idade contigo, algo que ele sabe que não dá para acontecer, pelo menos não hoje, né? Quem sabe daqui a alguns séculos vai poder fazer isso. É ridículo, né? Porque, cara, ele podia falar qualquer frase ali, né? Sim, é o que você até fala no vídeo, né? Eu daria 20 vezes o meu patrimônio, qualquer coisa, sabe? Tipo, você não entende por quê, sabe? Ele é um cara inteligente, para que usar esse tipo de artimanha que não serve para nada, né? E a menina foi até educada, né? Ela poderia falar, cara, tanto faz você falar isso, porque não dá para trocar. Então eu achei isso também muito desnecessário. Então eu acho que ele levou os argumentos dele, que servem num auditório onde ele tem o controle da plateia, para um outro contexto onde isso ficou claro que não funcionou, né? Ainda mais com a segunda parte do carinha lá, que daí já é um professor, já entrou em questões mais sérias e aí, putz, rolou uma desconexão ali. Só que eu queria trazer é que, cara, esse cara não é uma má pessoa. Dá pra ver que ele não é uma pessoa, no sentido assim, tipo, o Pablo Marçal, pra mim, ele exala 171, entendeu? Agora, esse cara, dá pra ver que ele não é uma má pessoa, e até esse debate mostra pra mim uma tentativa dele de mostrar que ele é mais próximo da gente do que dos bilionários lá, né? E tudo mais. O meu ponto é que quando a gente diz assim, os bilionários não deviam existir, pessoas, às vezes, que como você ou ele saíram do nada e chegaram a algum lugar, no seu caso está chegando, né, a algum lugar aí ao seu primeiro bilhão, vocês se sentem eventualmente deslegitimizadas, como se tudo que vocês fizeram, tendo sorte ou não, ou a dedicação que vocês tiveram, tanto faz, entendeu? E na verdade não é isso.
é que é simplesmente mostrar, no caso de quem sai do nada e chega a 1 bilhão, que essa é uma possibilidade estatística, que sim, facilitada ou catalisada pela sorte, como você falou, chega em algum lugar, entendeu? O ponto é esse, não tem fórmula, no sentido de que se todo mundo reproduzisse exatamente a sua vida, o que você sabe que é impossível, né? Vai ter o mesmo resultado que você. Então é claro que quando a gente percebe quem acaba saindo do nada e fazendo 1 bilhão, quando a gente olha para essas pessoas, eventualmente elas têm um perfil parecido, entendeu? Que acreditar, como você assumir o risco, sair de tal lugar. Então, assim, já fizeram uma pesquisa, isso há uns 15 anos atrás, que mostrava que os caras que apostam, que fazem aquela coisa de day trade, né? Que é o que você ganha de um dia para o outro e tal. Os que mais ganhavam tinham altos índices de testosterona, o que mostrava que eles tinham um grau de agressividade maior do que o normal, entendeu? Só que daí, quando você olhava para os que perdiam mais, eles também tinham, ou seja, era a mesma agressividade que não tem como, estatisticamente, né, gerar o mesmo resultado para todo mundo. Então tinha menos gente que ganhava, mas os que mais perdiam também eram tão agressivos quanto. Então a gente chega numa questão que na nossa sociedade, alguns perfis conseguem sim sair do nada ir para algum lugar, contando com alguma sorte na vida. E aí eu acho que sorte vale para todo mundo mesmo, né? Eu até brinco que a fórmula do sucesso é igual a fazer alguma coisa vezes sorte, né? No sentido que, assim, se você não tem sorte, tudo que você fizer, eventualmente não vai chegar a lugar nenhum, porque vai estar zero, né? Vezes zero. Só que se tiver um ali, pelo menos, você vai ter sucesso. Então, o sucesso, no fundo, ele tá filtrando a sua capacidade de execução, entendeu? Porque se a sorte passa e você está executando, porra, digamos que você tem uma vantagem em relação a quem não está fazendo, entendeu? Enfim, mas é só uma jogada. Eu vou misturar vários assuntos aqui, mas tem 3 que você falou aí que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é sobre também que tem a ver com sorte, mas que a gente pode dizer com acessos ou oportunidades. Sim. Então, meu pai foi um siderúrgico, né, para quem conhece aí a área, mas trabalhava na Cosipo, então classe média baixa ou classe média, enfim. Então, mas eu não posso dizer que eu era pobre, porque eu nunca fui pobre. Eu tenho uma história da minha vida que eu posso contar sobre possibilidade de passar fome, mas nem cheguei a passar fome. Uhum. Foi o mais perto, acho que, da pobreza que eu cheguei dentro da minha casa. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tive alguns benefícios. Meu tio tinha uma condição um pouco melhor que a gente, então, a partir da 7ª série, eu estudei em escola particular. Uhum. Quando eu vim para Mato Grosso do Sul no 2º ano, também consegui uma bolsa em escola particular. Até a 7ª eu estudei em escola pública. Então, assim... Mas, pô, eu tô igualzinho o cara que estudou escola pública a vida inteira? Claro que não. Eu passei em 5º num vestibular público. Então, e eu estudava fora, eu fazia um monte de loucura? Não, mas eu tinha uma escola forte, eu tinha bons professores. Então, assim, isso tem um pouco de sorte, mas também teve um pouco de oportunidade, porque não é só sorte, né? Eu podia ter a mesma sorte, mas se eu tivesse no lugar errado, eu não teria conseguido passar. Então, acho que essa é uma coisa legal. Mas o que mais... Por que eu topei falar aqui com o Rafa, né? Que ele que fez essa provocação da gente conversar e eu topei de cara. Eu acho que o problema não tá nada com quem deu certo. E eu acho que esse que é o viés errado da história. Sim. Eu acho que todo conselho que eu dou, e eu dou bastante conselho, porque as pessoas vêm me perguntar várias coisas, principalmente sobre tecnologia, eu me preocupo muito mais com o que vai acontecer se der errado. Porque, e aí tem um livro que eu gosto muito, que eu considero o livro mais importante que todo mundo deveria já ter lido uma vez na vida, que é quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. É um livro de um rabino, então eu tenho uma formação evangélica, hoje eu me considero cristão e não evangélico, mas não tem nada a ver, porque o cara é rabino, literalmente não acredita que Jesus é Deus. Então não estou fazendo recomendação religiosa, mas qual que é o resumo desse livro? Cara, quando a gente vê coisas ruins acontecendo a pessoas ruins, ou coisas boas a pessoas boas, que é tudo julgamento nosso, né? Ninguém sabe quem é bom e quem é ruim. A gente acha normal. Putz, cara, o cara se deu mal, mas putz, você viu, o cara sacaneou, o cara roubou, o cara fez isso e tal, é meio que aceito. Agora, o que a gente tem muito problema, e na verdade ele fala no livro que é o único problema que importa, e eu concordo com ele, é quando algo ruim acontece a alguém que a gente julga que é bom. E que pode ser até mentira, talvez essa pessoa nem é boa, talvez ela aparenta bondade, e aí você fica em xeque, você fala, caramba, como? E a menina ali, eu não lembro o nome dela, não sei se era Amanda, mas uma das meninas que falou com ele, ela falou muito disso, né? Falou, cara, eu tô fazendo a cartilha que vocês estão pregando na internet, e eu não tenho resultado. E aí ela até fala, né, que quando ele fala que ele falou umas besteiras lá, né, mas ele falou que a diferença social não é um problema e tal,
Mas quando ele fala disso, aí ela falou, pô, é fácil você falar, né? Porque você tá do lado que deu certo. Eu que tô do lado que tá dando errado. E eu tô fazendo as coisas que vocês estão falando. Aí eu acho que tem 2 erros graves aí. Primeiro, o erro dele, de assumir que tudo que ele fala, ele tá falando para quem deu certo, mas ele deveria estar falando para quem deu errado, porque para quem deu certo não precisa de explicação. E o segundo erro, que aí eu acho que é um erro dela, porque até falei que eu ia defender o bilionário, até agora não defendi, é que eu acho que ela também aprendeu com a vida de uma forma errada, e talvez influenciada pelos coaches, que a vida é uma relação de faço isso e eu ganho isso. E pronto. Tipo, ela tirou todas as variáveis que acontecem para uma coisa dar certo, como a sorte, que a gente acabou de falar. Mas tem outros casos, né? Ela falou que ela é transista, ela era professora, hoje não tá dando mais aula. Pô, mas será que ela era a melhor professora? Será que ela foi demitida porque realmente ela falhou? Ou será que ela foi demitida por um fator extraordinário? Ela não falou, não tem como a gente saber. Mas assim, parece que ela tinha na cabeça dela, e eu acho que muito incutido por causa desse discurso coach que todo mundo vai ser rico e feliz, que parecia que ela tinha noção de, cara, eu ia fazer a faculdade e ia dar tudo certo. E agora? Meu mundo acabou. E assim, tipo, alguém falou isso pra ela. Alguém falou, cara, a faculdade é a sua solução, a faculdade vai resolver a sua vida. E ela fez e agora tá frustrada. Ele falou, cara, não resolveu minha vida. E eu tô ruim pra caramba. Então, assim, e é muito legal ver os níveis também de bom e ruim. Ela mesma, na fala dela, ela fala algo que pra mim seria ruim, que pra ela era bom. E ela falou que ela ganhava um salário de R$ 1.700. E ela tava falando isso como uma coisa positiva. Hoje, na minha condição, e o Rafa também, a gente acharia esse salário muito baixo. Então, assim, ela falou como uma coisa boa. Falou, putz, eu já ganhei R$ 1.700. Você sabe o que é não ter isso? Eu acho que na cabeça do Flávio Augusto, que não deve saber o que é R$ 1.000 faz muito tempo, ele deve ter até meio bugado, sabe? Tipo, o que essa guria tá falando? Ela tava feliz com R$ 1.700? Então, assim, por isso que é difícil de ter esse discurso totalmente vitorioso de coach, porque, cara, o que é vitória para um, para ela era 1.700. Ela tava falando que tava bom antes. E se for falar para qualquer coach desse de internet, ele vai falar assim, você é um miserável, você tá fazendo tudo errado, como assim você tá feliz com 1.700? Então, assim, é uma confusão ali aquela conversa, e eu acho que ele tem a capacidade de fazer uma conversa mais pautada em verdade. Isso que me incomodou, assim, por ter acompanhado ele por 3 anos, eu acho que ele teria condição de levar a parada para um nível mais profundo, sabe? Começar a discutir problemas que ele viveu, como ele citou brevemente, de pegar busão e tal, e também dele falar mais claramente dos privilégios que ele teve. Eu sei que ele estudou escola militar, que ele conseguiu uma bolsa, mas tá, e aí? Ele tem um QI alto? Como que ele passou nessa merda dessa escola? Ele poderia falar sobre isso, entendeu? E também reconhecer que ele deu sorte, ele não foi só competência. Então, e eu sei que ele reconhece isso, mas ali, talvez o problema é o formato mesmo, Rafa. O formato talvez é ruim, porque meio que causa um embate, então você tem que falar coisa pra lacrar, você sabe, vai ter corte. Então, ele é um cara grande, né? Então vai repercutir pra caramba, tanto que a gente tá falando aqui dele. Mas me incomodou bastante essa falta de tato de tentar trazer a coisa para um nível mais pessoal ali, porque ele tem essa história para contar. Vai ter gente que não tem, e aí não teria o que fazer mesmo, mas ele teria essas histórias. O papel do coach ele é muito confortável, porque o coach, digamos que é a versão wireless do que antes rolava nas empresas, que era o consultor, né? Digamos, wireless no sentido que serve para todo mundo, né? Antes estava dentro das empresas. E o consultor tem digamos, aquela vantagem de ir na empresa, né? Ou no caso, coach, dizer tudo o que você deve fazer e como você vai fazer, mas depois ele vai embora, tá na sua mão, entendeu? Então a chance de dar errado e ele ter a carta embaixo da manga do tipo, não, deu errado porque você não fez do jeito exato que eu te falei, né? Isso acontece muito em todos os lugares. Então tem essa carta na manga. Eu acho que um dos pontos do coach é dar, ou melhor, popularizar uma ilusão de que se todo mundo pensando de forma nuclear, né? Ou seja, em si mesmo, né? Correr atrás das coisas por si só, pode chegar em algum lugar. E a gente sabe que isso não escala, né? Se for pelo indivíduo, né? Então, isso também ajuda não vou dizer condicionar as pessoas, mas a criar essa ilusão de que é algo muito particular, que depende dela. Então, para a maioria, né, que dá errado, a culpa acaba sendo da pessoa, que é um pouco do que sente, talvez. Eu tava até vendo isso ontem, mas é que eu vou citar câncer, né? E eu sei que você já tem um episódio com isso, não sei se eu estou puxando outro assunto. Mas o ponto tem alguns casos de câncer, ou para algumas pessoas que são diagnosticadas com câncer, dá a impressão de que a culpa é da pessoa. Tipo, se ela for mais positiva, se ela querer muito, se ela correr atrás. E alguns cânceres não dão essa chance, né, para a pessoa. Ou seja, mesmo que ela tenha feito tudo certo, que ela tenha sido uma boa pessoa, que ela não fez isso, não fez aquilo, ainda assim ela pode ser vítima daquilo, mas tem as pessoas que se sentem culpadas, né? Então, geralmente, quando eu estava vendo uma menina que estava
relatando que ela teve câncer de mama, entrou em remissão, ficou esse tempo todo sem, mas voltou. E aí, quando volta, a sensação que ela tem é de culpa. Tipo, putz, o que eu fiz de errado com isso, entendeu? Então, eu falo isso também porque eu trato, já nas minhas terapias, muita sensação de culpa. Então, você tá numa situação ruim, sem trabalho, sem isso, sem aquilo, e ainda se sentindo culpado, putz, isso te afunda ainda mais, eventualmente, né? Então, enfim. O câncer é um assunto que, inclusive, é um outro assunto que a gente pode tratar num dia especificamente de câncer. Então, para quem me conhece já sabe, né? Mas para quem não me conhece, estiver ouvindo isso aqui, eu tive câncer na tireoide, espalhou para o pescoço, tudo mais. Tem aquela palavra que todo mundo acha que já morreu, que é o metástase. Então, eu tive metástase, mas é o que eles chamam de metástase local no pescoço. Então, não é a metástase que tem metástase realmente que já era, né? Porque já espalhou em tudo. Então, não foi esse caso. Mas ao mesmo tempo, e aí de novo falando dos privilégios e da posição que eu tô hoje. Eu não tô falando que é 100% sorte, tá? Não falei isso em momento nenhum. Porque tem componente de sorte, tem mérito, tem dedicação, tem um monte de coisa. Tanto que eu tenho um vídeo famoso meu que viralizou um tempo atrás no Twitter, que foi logo depois que eu operei o câncer que eu decidi fazer esses vídeos para tentar trazer mais gente pro lado de tecnologia e fazer meu tempo ser mais útil. Que eu falava disso, eu falava, cara, o que é programação? É muita bunda na cadeira. Então, assim, tem que treinar, tem que programar muito. Hoje com o IA talvez vai ser diferente, mas aí é o assunto para outro momento. Mas voltando até no bilhão e voltando para o outro assunto que eu queria falar e já conectando, uma coisa que o Rafa falou é, eu não estou a caminho do bilhão, estou bem longe dele e eu nunca vou chegar nele, por um motivo muito simples, eu não quero. E aí você fala, pô, isso é fácil de falar que você não quer porque você não é. Sim, mas a partir do momento que eu não quero, eu nunca vou ser, porque ninguém é bilionário por acidente. Fala, putz, caramba, do nada apareceu 1 bilhão na minha conta. Isso não existe. Então, assim, você tem que se dedicar muito, você tem que ter sorte, talvez você tenha que até passar algumas pessoas para trás, dependendo do meio que você está envolvido. E assim, e nem é por esses motivos que eu não quero, é simplesmente que eu não preciso. Então, assim, não tem nada que eu tenho de plano que eu preciso de uma quantidade tão volumosa dessa de dinheiro, mas também é um assunto para outro momento, que é uma discussão que ninguém faz, que é quanto é o máximo que eu preciso? Porque a gente discute muito o mínimo para se aposentar, mas é um assunto para a gente conversar depois, se a galera curtir esse papo. Qual que é o máximo que eu preciso? A partir de tal ponto, ou eu paro de ganhar, ou eu começo a distribuir, porque já não faz mais sentido. Eu já não consigo gastar esse dinheiro, e mesmo eu vou ter filho, né? Estou no processo de adoção, mesmo assim, talvez ele não vai conseguir. Então, assim, a gente tem que ter esses máximos, porque senão perde sentido, sabe? Eu estou ganhando dinheiro, porque o dinheiro, na maioria dos casos, a gente está trocando tempo por dinheiro. E tempo é escasso, e dinheiro você tem que ter uma utilidade para ele, porque dinheiro não é o fim de nada. Mas eu falei de tudo isso para falar do assunto que eu queria falar também, que eu sei que eu incomodo o Rafa, eu queria até ouvir dele, porque a gente não conversou sobre isso antes, que é a questão de ser um personagem ou de ser alguém que você não é. E aí eu tenho duas pequenas anedotas para contar. A primeira, que alguns meses atrás eu me incomodei pra cacete com uma entrevista do Abel Ferreira. Eu sou um pouquinho palmeirense, tá? Então eu assisto todas as entrevistas do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras. E ele falou pra galera da imprensa, e eu achei muito triste o que ele falou, mas é a verdade, que ele não era aquela pessoa. Tudo que ele falava pra imprensa era só um personagem. E eu achei uma merda isso, porque como um ser humano eu não quero ser um personagem, eu quero ser eu quero poder ir numa entrevista, eu quero poder ir num evento, eu quero poder subir num palco ou falar com meus amigos aqui em casa do mesmo jeito. Eu não quero ter que ter um load cognitivo na minha cabeça de ficar pensando, nossa, eu estou no palco tal, eu preciso falar de tal jeito. E ele deixou claro que ele não é a pessoa que ele gostaria de ser para a imprensa. Então, essa é uma anedota interessante. E aí, a outra anedota interessante sobre isso é que eu tive uma passagem na minha carreira, e eu posso falar mais depois que eu vou falar, que eu não fui eu. E eu me arrependi muito de não ter sido eu, e tive uma chance de mudar de rota, por coincidência de novo, por causa do câncer. Acho que o câncer é um fato marcante que faz você avaliar várias coisas. E quando eu voltei para essa empresa, eu conversei com o founder e eu falei, cara, eu só vou voltar após o câncer para ficar, se for para eu ser eu. Eu fiquei aqui, sei lá, 3, 4 meses sem ser eu, não quero mais. Foi um conselho que me deram, pô, Felipe, chega mais devagar, faz de outro jeito e tal. E eu ouvi e me arrependi. Falei, cara, que merda, eu não devia ter feito isso. Então, assim, eu não sei nem até que nível incomoda isso o Rafa, eu queria que ele falasse um pouco, mas o resumo é, eu acho muito triste que em alguns ambientes a gente seja forçado, ou até a gente se force, né? Nesse caso eu poderia ter ignorado o conselho, não fui obrigado a seguir esse conselho, e a gente acaba não sendo a gente mesmo. E aí quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, velho, será que deu errado porque eu tentei me moldar aquilo ali, ou daria errado de qualquer forma, sabe? E aí isso me incomoda bastante, e desde então eu fui sempre eu como eu tinha sido até então. Então, assim, foi um momento de 3 meses ali que foi cagada, sabe? Foi tentar se adequar a um meio que eu não precisava ter me adequado. E eu tava numa posição de liderança que eu poderia, na verdade, ter ditado o ritmo. Foi uma escolha. Foi um conselho e uma escolha. E eu não precisava. Não é uma questão que eu posso reclamar de alguém, não, eu fui obrigado a me comportar. Não, foi uma escolha. Então, assim, o que você
tem a ver com isso? Eu acho que o teu caso é um pouco diferente, né, Rafa? É mais o meio, você ser influenciado para evitar algumas falas, agir de certa forma. O que você sente desse personagem, que eu sei que também você não quer ser mesmo no mercado de trabalho? Então, não, cara, isso primeiro que é um tema muito profundo, né? E aí é claro que também eu vou estar falando um pouco de mim, né? E aí algumas pessoas podem se reconhecer em algum nível aí. É, o ponto é que eu acho que eu já comentei isso no outro vídeo que eu gravei com você da outra vez, mas enfim, talvez é uma frase minha que você já conheça, né? Ou um causo, né? Que um dia um amigo, eu também, né, sempre indo para lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, fui apresentar para um antigo amigo meu o que eu estava fazendo na época, enfim, trocar uma ideia, tomar uma cerveja e falar o que eu estava fazendo. E ele falou, pô, me admira muito a sua capacidade de se reinventar. Aí eu pensei na hora e falei, cara, putz, na verdade eu não tô me reinventando, eu tô simplesmente ficando cada vez mais à vontade para ser quem eu sou, entendeu? E isso para mim, cada vez que eu me sinto mais à vontade de ser quem eu sou, fica mais claro que é o melhor a ser feito, entendeu? No sentido de, principalmente de questões da psicologia humana, né? O ponto que talvez é mais visível, o problema que isso causa para mim, é em ambiente de trabalho, porque o Felipe já deve ter trabalhado como eu, dentro de escritório, onde tem ali um dress code, onde você tem horário para entrar, horário para sair. E ali, as pessoas, elas convivem dentro de um ambiente formal, certo? Que você tem que, assim, ter noção, você só precisa usar o bom senso, né? Então, assim, não é nada difícil do ponto de vista de bom senso. Só que, assim, o meu perfil de pessoa é diferente da maioria das pessoas que se dão bem nesse tipo de ambiente. Então, às vezes, eu, por exemplo, me dou muito bem de trabalhar de casa, porque o meu humor fica aqui comigo em casa, eu não preciso levar ele para o trabalho, entendeu? Não, de verdade. Então, assim, eu, às vezes, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar presencial, eu sou obrigado, você vai pegar um elevador e aí alguém já puxa o papo de esse clima maluco aqui de São Paulo. Você vai dizer, cara, mas isso é tão trivial e tal. O lance é que, cara, eu sou um maluco esquisito, saca? Para mim é um custo eu ter que responder isso com alguma coisa, sendo que eu queria ficar quieto. Diz até que em alguns países lá, os nórdicos, né, tipo Finlândia, você ficar quieto é uma qualidade, tem um adjetivo para isso, entendeu? Então, assim, pode ser só bravata ou só anedota, mas o ponto é, o brasileiro ele tem ele meio que depende de uma relação social constante quando ele não está em casa, que seja mais quente, que seja mais ameno. Então, assim, por exemplo, quando eu vou para uma reunião onde vai decidir algo muito importante no presencial, aquela conversa inicial ali para mim me atrapalha. Tipo assim, como é que foi o final de semana? E fulano e tal, e não sei o quê. Não só por questão de tempo, mas aquilo me distrai, entendeu? E é custoso para mim ter que acompanhar isso. Aí tem a ver com o meu perfil. Então, qual é a analogia que eu penso, né? Então, imagina, Felipe, que a gente começar a se construir os primeiros zoológicos de animais africanos no mundo, né? Vamos considerar que está esse momento. Aí vão lá, caçam esses animais, que é o elefante, a girafa, o hipopótamo, uns bichos, não é uns bichos pequenos, macaco, gorila, tira eles do seu ambiente, né, natural e obriga eles a morarem num lugar que é totalmente o contrário do que eles estavam acostumados, entendeu? E isso para eles deve ser bastante deprimente, entendeu? Só que o que acontece, conforme esses animais ali dentro do zoológico, eles vão produzindo novas gerações, as gerações que já nascem no zoológico, elas, ainda que, digamos, elas estão acostumadas a algo dentro delas que é do tipo assim, eu não estou vivendo de alguma forma a minha plenitude, entendeu? Isso você percebe muito quando às vezes soltam cachorros que eram cobaias, né, em lugares abertos e eles saem correndo, felizes e tal, né? E isso gera, eu imagino, para os bichos que nascem no zoológico, um conflito, que é, caralho, tipo, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas aparentemente eu tenho que aceitar isso. Essa é a sensação, essa analogia que eu uso para descrever como eu me sinto dentro de um escritório, entendeu?
Então, assim, é algo que é um ambiente que, para mim, foge muito do que eu espero de um ambiente que eu considero tranquilo, bom para trabalhar, onde eu não tenho ansiedade, entendeu? Então, quando eu preciso trabalhar presencial, eu, no fundo, não estou sendo eu, entendeu? Porque eu tenho que vestir uma roupa que eu não visto normalmente, eu tenho enfim, falar de uma forma que eu não falo, às vezes, até com o time, remotamente, mas pessoalmente eu sou um pouco mais contido, né? Então é isso. Então, por exemplo, eu tenho 2 anos que eu parei de beber, né? Então eu não bebo. O Felipe sabe que eu bebia bem, né? E isso, para quem, por exemplo, está no happy hour, faz muita diferença na descontração. Você fica mais descontraído e tal. Então, ultimamente, quando me pediram para trabalhar presencial e eu não bebendo, é difícil ir pro happy hour, porque você fica sóbrio conversando com as pessoas e, enfim, causa um outro tipo de situação estranha, que é eu tá inibido onde todo mundo tá soltinho, entendeu? Então também, enfim, é outro tipo de divergência entre o contexto que eu tô e como eu me sinto e o que eu sou, né? E até eu nunca bebi, né? Então eu sou esse cara sempre, né? Então os happy hours pra mim. Mas normalmente dá certo, né? Que depois de um ponto começa que a galera já tá meio alterada e aí. Porque eu gosto de ir num happy hour pra conversar. E eu Sim. gosto de ter conversas mais profundas e menos de elevador, como o Rafa falou, de bebedor. Cara, essa conversa é irritante, sabe? Uhum. Porque assim, nem o tudo bem é honesto, sabe? O tudo bem é um tudo bem protocolar. Se você falar que não tá tudo bem, a pessoa provavelmente vai baixar a cabeça e ir andando, porque assim, ela não tá ali Sim, pra ouvir teus problemas, sabe? sim. Então, assim, não é um tudo bem, é só um monte de protocolos sociais que são aceitos, mas que não agrega bosta nenhuma, né? É uma perda de tempo total. Porque se fosse um tudo bem legítimo, né? Se você falar, putz, cara, não tô bem, tô precisando de uma ajuda, beleza, mas ninguém fala isso, né? Muito raro, pelo menos, né? Normalmente você vai falar que tá tudo bem, fora aquela uma pessoa que você tem um pouco mais de relacionamento no trabalho. Então eu acho realmente esses papos assim de corredor, a maioria deles totalmente desnecessários e também me incomoda profundamente. Mas eu acho que tem isso a ver com o nosso perfil mais nerd também. Então eu acho que tem bastante a ver com isso. Só para dizer que, na verdade, tudo bem, é para mostrar que eu não tenho uma aptidão para esses ambientes, mas pessoas que têm um perfil onde elas aturam melhor isso são vistas como melhores profissionais do que eu, entendeu? E é o que o trabalho remoto demonstra para mim que ele resolve, no sentido que ficar discutindo sobre o trabalho tem que ser remoto ou presencial, para mim ele tem que ser do jeito que a pessoa trabalha melhor. Se a pessoa trabalha melhor de casa e eventualmente ela trabalha melhor presencial ou precisa dela, ela vai, mas não deveria ser uma regra, porque eu sou muito menos produtivo dentro do ambiente corporativo por esse detalhe de eu não poder ser eu ali, eu tenho que estar toda hora me contendo, né? Pessoal, eu sei que a gente escolheu bastante coisa para conversar, talvez não deu para aprofundar tanto, acho que a gente nem bateu nos bilionários, nem batemos nos trabalhadores, não batemos tanto nos personagens, mas foi só para a gente esquentar os pneus aqui e voltar a trocar essas ideias. Mas eu acho que o mais importante para vocês, se vocês curtiram, conseguiram chegar até esse ponto, comenta ali, porque a gente falou várias coisas que a gente podia falar mais, e tem vários assuntos que eu gosto muito de conversar com o Rafa, então se vocês quiserem a gente começa a fazer isso com mais frequência. Quem sabe fazer um live também, para vocês poderem mandar pergunta. E é isso. Então compartilha aí com os amigos, a gente vai tentar manter uma certa rotina aqui e a gente vai avisando vocês aí aqui pelo YouTube mesmo. E vocês também conhecem a gente de alguma forma, se precisar mandar e-mail, o meu é felipe@quave.com.br, o rafaexpo@gmail.com. A gente está à disposição aí e a gente vai conversando. Valeu e obrigado aí pelo tempo, Rafa. Mas vamos fazer Legal. mais. Demorou. Só trazer os BO aí que a gente comenta. Obrigado, pessoal. Satisfação estar aqui, Felipe. Valeu, só chamar.